Então, pessoal, hoje eu vim aqui no evento participar, né, para falar um pouco daí sobre o processo de originação daí, onde a gente utilizou Camunda lá no banco Age. E como o Maurício pediu, né, eu vou me apresentar primeiro para vocês. Meu nome é Jean Robert Alves. Eu comecei daí a minha jornada na TI, né, na área do desenvolvimento de software, em 2011. Comecei a minha jornada na NT Consult, né, onde vocês podem ver que no evento hoje tem bastante gente da NT Consult, eu também comecei lá. Em 2017, não, 2019 eu fui absorvido e fui contratado diretamente pelo AGE daí, né, mas em 2017 eu já atuava no AGE pela NT Consult, e desde o início daí de 2022, né, desse ano, eu fui convocado a ser também um Camunda Champion, assim como o Maurício, assim como alguns outros que a gente tem aqui hoje. Falar um pouco agora do AGE, né, contextualizar vocês daí sobre quem somos nós, antes de falar desse processo específico, né. Então, o AGE, né, ele vem lá de um outro nome que era conhecido antes como Agiplan. Então, ali teve uma história daí como uma startup de mais ou menos uns 10 anos, como correspondente de crédito consignado, né? E ali a gente já tinha alguns números bem expressivos, né? Como eu estou dizendo ali no slide, né? Se tornou o maior vendedor desse produto no Brasil. A gente tem ali, a gente sempre separa, digamos, a nossa história nesses 4 itens, né? Esses 4 checkpoints que a gente tem, onde o segundo item daí, bem importante, foi quando a gente se tornou um banco, né? Antes a gente era apenas uma financeira, a gente virou um banco, né? E já trouxemos algumas inovações para o mercado. Hoje é muito normal, né? A gente vê com o Pix, você fazendo uma transformação, uma transferência de dinheiro utilizando o número do telefone da pessoa, né? O Agibank já fazia isso lá em 2016, né? A gente já foi, digamos que o primeiro banco a permitir que tu faça a transferência de dinheiro utilizando apenas o número de telefone, você não precisava decorar o seu número de conta corrente, né? E a gente também, uma outra inovação que nasceu no Agibank, também que é bacana de falar, foi o pagamento através de QR Code, né? Hoje também é muito comum, todos os bancos, né, praticamente todos os bancos têm, através do Pix, mas a gente já fazia isso muito antes, lá em 2016, através do que a gente chamava de AgiPay. Próximo grande marco daí, foi ali por volta de 2017, né, que foi quando eu entrei na empresa, mas esse não é o grande marco. O grande marco daí foi... Muito bom. Foi que nós daí... foi um grande marco. Na minha vida, sim. Nós tivemos daí, ali em 2017, uma oferta muito mais completa de produtos, onde a gente passou a ser o que a gente chama de banco pagador, né? A gente começou a ter, digamos, o pagamento de benefícios, né, de aposentadorias, essas coisas assim, do INSS, sendo pagos diretamente na conta do Agibank. Então, quando alguém se aposentava lá, né, em certas regiões do Brasil, a partir de 2017 já passava a receber o seu benefício diretamente na conta do Agibank. Então, a gente teve acesso a muito mais clientes, né, carteiras no Brasil através disso. A gente também firmou algumas parcerias estratégicas, né, com investimentos, como descrito ali. E o nosso último grande marco, né, que foi mais recentemente, a gente trocou o nome da empresa novamente, né, era Agiplan, virou Agibank, e agora nos chamamos de Age, porque não somos mais apenas um banco, né? Então, o grupo Age hoje é muito mais do que um banco. A gente oferta, além de todos os serviços tradicionais de banco, a gente também tem marketplace, cashback, investimentos, seguros, essas coisas assim. E tivemos daí a construção do nosso Age Campus, onde a nossa sede daí deixou de ser em Porto Alegre e passou a ser em São Paulo, né? Apesar de que hoje a maioria dos nossos colaboradores trabalham remotamente. O que o nosso grupo Age, né, oferece? Né? Nós temos produtos de crédito consignado, crédito pessoal FGTS, né, o saque, antecipação de saque aniversário da FGTS, antecipação do 13º, cartão consignado, cartões, né, cartão de débito, cartão de crédito da sua conta corrente. A gente tem também o recebimento do benefício, né, do aposentado, como eu comentei anteriormente. Tem o Age Compras, daí se você entrar no aplicativo, tem uma plataforma lá onde você pode comprar nos nossos parceiros vários itens com desconto, cashback, essas coisas assim, investimentos e seguros. Um outro ponto muito importante daí, que eu vou abordar mais para frente também, é que o Age está presente em diversos canais, né? Então, diferente dos bancos tradicionais, onde se preocupavam muito com a venda somente em loja, né, o cliente indo numa agência bancária, e também diferente de outros bancos que têm a presença apenas no mundo digital,
a gente tem, né, a presença em hoje a gente tem a presença em 12 canais diferentes, né? Então a gente tem muita preocupação com o cliente que vai na agência bancária, que vai na loja, mas a gente também tem que se preocupar com o cliente que quer atendimento via WhatsApp, né, via Facebook, redes sociais, enfim. A gente também se preocupa com o nosso consultor, né, o nosso colaborador, funcionário, que quer vender e não quer estar preso na loja vendendo, ele pode vender também de forma remota. Então a gente tem um aplicativo interno nosso chamado de App do Consultor, entre outros canais, né, que a gente vende. Então, totalizando 12 canais diferentes que os nossos sistemas têm que atender. E como que isso era feito lá em 2017, antes de a gente passar por toda essa transformação? Que foi quando a gente começou daí a passar por essa transformação junto do Camunda, utilizando o BPM e tudo mais. O nosso sistema de vendas, né, ele era um sistema monolito, né, feito em ASP.NET. Ele continha a lógica de todos os produtos. Então, sempre que um produto novo era pensado no Agibank, passava lá para aquela equipe desenvolvia toda a lógica daquele produto. Se alguém, né, queria saber o workflow de um produto, tipo, por quais etapas aquele produto passa, o que acontece para efetivar ele, tinha que ir naquela equipe, é só aquela equipe que detém, né, todo o conhecimento de todos os produtos do Agile. Então era bem centralizado, né, todo o negócio, todo o conhecimento do banco, né. A gente tinha ali um front de vendas, que era interno do próprio produto, então a gente não tinha nem APIs, serviços, né, que hoje é muito comum a gente falar microserviço, API. Lá era um sistema totalmente integrado, digamos assim, né, o front ficava no próprio sistema, então eu não tinha como expor toda essa lógica, todo esse conhecimento para outros canais, como, por exemplo, vender no mobile, né? Vender no internet banking, era focado só na loja. A gente tinha a esteira de crédito que simulava e efetivava todos os produtos, então, novamente, conhecimento todo centralizado num sistema, né? E os dados de negócio e dados de fluxo, né? Continuação do processo, onde ele parou, essas coisas assim, todos ficavam, digamos assim, bagunçados numa mesma base, né? Não tinha separação do que era dado de negócio e o que era metadado de processo, né? Por último, né, a gente já tinha, obviamente, tarefas humanas, tarefas manuais, embora não houvesse, né, essa nomenclatura, não houvesse um sistema que cuidasse disso, a gente já tinha muito trabalho manual, onde, por exemplo, todo cliente que ia contratar um produto tinha que passar por uma análise de crédito, análise de dados, documentação, isso tudo era feito de forma manual, né? Mas não tinha ali os benefícios que a gente tem hoje num BPM, né, um BPMS, onde tem uma tarefinha humana. Isso era apenas um registro no banco de dados, alguém entrava no front lá, nosso, consultava, resolvia alguma tarefa, né? E a gente tinha alguns robôs que ficavam distribuindo esses registros, dizendo, olha, tem alguém para ser analisado, né? Então, dependia de um robô fazer esse trabalho de distribuição das tarefas, né? Quais eram os problemas daí desse modelo antigo, né? Como eu falei, né, a gente tinha uma única equipe que era responsável por todos os componentes, então a gente não conseguia paralelizar, por exemplo, o backlog, né? Então, se eu queria, por exemplo, fazer uma melhoria na conta corrente e também, ao mesmo tempo, fazer uma melhoria no crédito pessoal, cara, era a mesma equipe que tocava isso, eles iam provavelmente priorizar uma ou outra, né? Então, o crescimento da empresa, ele estava muito engessado no que essa equipe podia dar vazão, né? E a gente sabe, né? Não adianta colocar 50, 100 pessoas na mesma equipe, que ela não vai continuar sendo uma equipe, né? Não tem como botar 100 pessoas a trabalhar no mesmo projeto sem gerar novos problemas, né? A gente podia vender apenas no canal loja, como eu falei, a gente não tinha API, né? Era tudo um sistema web, que tinha toda a lógica do sistema, inclusive regras lá, falando mais técnico, né? Regras no próprio JavaScript, essas coisas assim, não tinha como externalizar uma API. A partir dali, então, focado apenas em vendas na loja, né? A gente não tinha workflow definido, apenas colunas de status da proposta num banco de dados. Então, se alguém queria saber onde aquela proposta estava parada, onde é que deu erro, por que deu erro, tudo que tu tinha era um registro no banco de dados, alguém tinha que consultar esse banco de dados, e muitas vezes tu tinha apenas um log, né? E quando tu tem só um log, muitas vezes tu não tem nada, né? Porque se ninguém vê que o sistema tá dando erro, ele pode estar gerando N logs. Quando tu for descobrir, sei lá, daqui uma semana que teu sistema tá com erro, quantos zilhões de logs tu tem, né? Como é que tu vai mandar reprocessar tudo isso? O teu cliente provavelmente vai ter que começar do zero a contratação, não vai conseguir continuar de onde ele parou, essas coisas assim, né? A gente precisava sempre garimpar o código, né? Justamente por não ter um workflow definido, não ter um desenho do processo, a gente tinha que estar perguntando para o desenvolvedor, cara, o que acontece depois da efetivação tal? O que acontece depois da conta corrente ser efetivada, ser criada, não sei o quê? Tinha que estar garimpando o código, né?
E a escalabilidade daí ela era comprometida, porque era um monolito, né? Como eu disse, era um sistema só, utilizava uma tecnologia já um pouco antiga, né? Que era baseada ali em servidores Windows. Então, a gente tinha uma grande dificuldade até de tentar levar isso para a nuvem e poder escalar, né? Era bem complicado mesmo. Quando a gente decidiu mudar daí, que foi justamente quando eu entrei aqui, né? No Adbank, já para trabalhar nesse projeto, nessa evolução, a gente começou a chamar de originação 1.0, ali em finzinho de 2017, né? A gente iniciou daí com a utilização do BPM, utilizando o Camunda. A gente começou, daí a gente decidiu focar em 2 produtos, né? Fazer um MVP. Os produtos eram conta corrente e cartão de crédito. A gente decidiu, em vez de tombar o canal Loja, que já estava vendendo, já estava produzindo, a gente atacou um canal, digamos que novo, ele já estava funcionando, já existia abertura de conta via mobile, mas era algo bem, digamos assim, capenga, né? Cadastrava os dados numa base, depois alguém pegava dessa base e jogava para o bancário. A gente foi lá, focou então no canal mobile, né? Android e iOS. A gente inicialmente começou com uma instalação do Camunda standalone, né? Então não tinha nada lá de pods, de Kubernetes, de Docker. A gente foi lá, subiu o Camunda, baixou, ela fez download no site da Camunda, subiu em 2 máquinas lá inicialmente, já na Amazon, né? E a gente decidiu que, olha, esse aqui é o meu servidor de Camunda. Ninguém chamou de originação por enquanto, né? Chamava de servidor de Camunda. Todos os processos que a empresa tiver vão rodar nesse servidorzão aqui. E agora a gente já começou, né, a fazer a gestão de dados de forma separada, em 2 bases separadas. Então, a gente tinha daí a base de dados do Camunda, que, né, gerencia todos os metadados do processo, para onde vai, de onde veio, essas coisas assim. E já tinha uma outra base daí sim com dados de negócio, né? Sempre que eu quisesse extrair um relatório, alguma coisa assim, eu tenho lá uma base com todas as pessoas que passaram pela abertura de conta, todas as pessoas que pediram cartão de crédito, o que aconteceu com elas, essas coisas assim. A gente estava evoluindo, né? A gente já teve alguns benefícios a partir daí, né? A gente teve maior visibilidade do processo, não precisava mais, né? Aliás, nem sempre precisava de um desenvolvedor garimpar código para descobrir. Eu já tinha boa parte do processo desenhado, claro que somente para aquele canal, né, mobile, e para aqueles 2 produtos, mas já foi um começo, né? Algo bem novo para nós naquela época. Fluxo era bem definido, uma coisa que eu não comentei do sistema antigo é que, por ser apenas colunas no banco de dados, rolava muito update nessas colunas, né? A gente chamava de... Me esqueci até o nome, né? Mudança de workflow, alguma coisa assim, que era, cara, avança para mim a proposta tal, a proposta está travada, joga ela lá para frente, o pessoal fazia um update na tabela. Pinha na base. Marretada, né? Isso acontecia bastante, inclusive existia tela no sistema para fazer isso, né? Para ir lá e substituir. E era algo necessário na época, porque o sistema realmente às vezes travava, às vezes dava algum problema. Só que a gente sabe que existem várias etapas, cada etapa tem uma responsabilidade. Se tu pulou as etapas, alguma coisa deixou de ser feita, né? Aqui agora a gente tendo o fluxo bem definido, não existe mais isso. Quando lá no início me pediram para pular algumas caixinhas, o que a gente fez? A gente tem que desenhar isso. Então lá, beleza, coloca lá um evento de mensagem que vai daqui dessa caixinha para a próxima, mas pelo menos isso está desenhado. Quem for tocar no meu processo e for mexer nas caixinhas do meio que estão sendo puladas, vai saber, olha, existe um fluxo que não passa para essas caixinhas aqui, entendeu? Então, pelo menos, é uma marretada ainda, é um fluxo alternativo, mas está bem desenhado, todos vão saber que esse fluxo existe. A gente começou daí nessa época já a mapear regras nas chamadas DMNs, né, que são tabelas de decisão do Camunda. Então, tudo aquilo que tinha lá em if-else no nosso sistema antigo, né, se é maior que 18 anos, se a renda é tal, isso tudo a gente já começou a tentar mapear em regras de decisão. Então, a gente conseguiu até separar um pouco os papéis, né? Tinha gente que pensava no fluxo, tinha gente daí que pensava, por exemplo, nas regras de score de crédito, de elegibilidade, simulação, as coisas assim, tu já consegue meio que distribuir o trabalho, né? Ter papéis diferentes, olhando só para a parte de regras. E a fila de tarefas humanas daí, né? Que, como eu falei, não existia muito bem uma fila, era um sistema que via lá, que no sistema antigo, né? Via que a proposta está parada, aguardando análise, mandava para alguém, distribuía. Agora a gente tinha, de fato, uma fila de tarefas humanas. A gente conseguia entrar lá no cockpit do Camunda, ou no task list, e ver, por exemplo, tenho 100 pessoas aguardando a análise do documento de identificação, né? E a gente conseguiu, na época, construir daí um esboço, né, uma primeira versão do que é o nosso back-office hoje, que vai lá e consulta essa fila de tarefas. Quem é apto a analisar o documento de identificação, por exemplo, consegue ir lá e puxar a tarefa para si e concluir ela. Então já foi uma boa evolução para nós nessa época. A gente ainda tinha
muito a melhorar, né? Além de escalar isso para novos produtos, novos canais, a gente, né, tinha ainda o problema de escalabilidade, porque tudo isso estava rodando num servidorzão, né? Já eram 2 servidores, já tinha alta disponibilidade, mas ainda assim eram 2 servidores para tudo que tivesse de Camunda na empresa, né? E a gente ainda tinha apenas um time envolvido nisso, né? Então, queria falar de conta, queria falar de cartão, quer mexer no processo? Fala com o time da originação, né? Então, originação virou, digamos, o novo gargalo, né? Nesse ponto. Nisso, a gente começou também a ter uma evolução da própria organização, da própria empresa, né? A gente, quem está aqui, por exemplo, o Geandra, que é a galera que, o Matheus, a galera que trabalhou comigo naquela época, vai lembrar que a gente não falava em nomes de times. Eu falei originação, por exemplo, não existia muito bem um time originação. A gente tinha um prédio aqui e tinha, por exemplo, o time do sexto andar era o time de back-end. E o quinto andar era o que cuidava do sistema antigo, né? Então, tipo assim, digamos que tu tinha 50 pessoas no sexto andar. Cara, esse aqui é o time de back-end. Quer mexer na API de conta corrente? É o time de back-end. Quer mexer em qualquer parte do sistema? É o time de back-end. Tinha um time, um backlog só, né? Tudo gerenciado ali junto. Só que daí a gente passou a ter uma evolução na empresa em si, daí, deixando de falar de sistemas, a gente começou a pensar mais no modelo de squads, né? Que era o que o mundo todo estava olhando para isso, desde lá da revolução do Spotify, né? O mundo começou a olhar para isso, a gente começou a olhar também, começou a separar, olha, eu tenho um time de cartões, esse pessoal é especialista em cartão, quer saber de cartão? Vai lá. Quer evoluir cartão? Fala com eles. Outro time de conta corrente, um time, daqui a pouco, pensar num time que trabalha só com as regras de risco, né? Regras de elegibilidade, score, essas coisas assim. Então, a gente começou a separar as pessoas e a inteligência, né, o conteúdo e tudo mais, em times diferentes, né? E aí, a gente tem um carinha aqui, já meio antigo, né? Quem é da TI deve escutar bastante isso, que seria a Conway's Law, né? A lei de Conway, que fala, né? Resumindo, assim, ela fala que a tua organização, né? A separação que tu tem de pessoas e contextos na tua empresa vai acabar sendo refletida na tua, ou deveria, pelo menos, né? Ser refletida na tua separação de sistemas, né? Não faz muito sentido a gente criar uma equipe de conta corrente, uma equipe de crédito, uma equipe de cartão e continuar com um sistema só, né? Vai gerar confusão, vai todo mundo mexer num sistema só. Então, essa máxima aqui já nos ensinava que a gente tinha que agora, já que a empresa está evoluindo, evoluir também o teu sistema para isso. E foi assim que a gente começou a pensar daí na originação 2.0. Nosso foco daí sempre foi uma palavrinha, né, que eu não falei até agora, mas a gente falava no dia a dia, que é Omnichannel. Nosso foco sempre foi ser Omnichannel, ou seja, a gente tinha um sistema que vendia só na loja. Depois a gente falou que criou um sistema que vendia só no mobile. Nosso foco agora é cada produto que eu criar, cada regra que eu colocar, qualquer parte do meu fluxo, ele não pode mais atender só o mobile, só a loja. E aí, quando tiver um terceiro canal, por exemplo, agora o WhatsApp, que está bombando, né, nessa época de pandemia, por exemplo, né, como falaram, que acho que o Cláudio falou muito, se tornou cada vez mais prático a pessoa contratar produtos de casa, essas coisas assim, e nem todo mundo vai baixar o teu aplicativo, né, para fazer isso. Então, a gente tem que atender vários canais, como, por exemplo, o WhatsApp. A gente não queria ter que reimplementar tudo para o WhatsApp, né? Então, o Omnichannel fala muito sobre isso, sobre tu ter daqui a pouco a mesma experiência, tu poder começar uma contratação no canal e terminar ela em outro canal, né? Então, o nosso foco sempre foi, né, no Omnichannel. Qualquer regra que o pessoal tente colocar, que a gente vê que no futuro vai barrar isso, a gente sempre dá uma discutida, repensa, né? É um dos nossos, é um drive muito forte que a gente tem de que tudo deveria, né, no futuro funcionar para todos os canais. Atualmente, daí, a originação 2.0 tá quase chegando no seu objetivo, né? Então, eu falei lá que a gente atende 12 canais. A originação 2.0 já atende hoje 10 canais diferentes, né? Dentre elas, loja, mobile banking, internet banking, WhatsApp, marketplace, ATM, né? Então, a gente já está com o mesmo processo de negócio, né? Com os mesmos sistemas, a gente já está conseguindo atender 10 canais diferentes. A gente já está ofertando, até o momento, 28 produtos distintos daí, como conta corrente, cartão de crédito, cartão consignado, crédito pessoal, refinanciamento, empréstimo consignado. Então, já tem uma penca de produtos sendo vendidos, né, nesse nosso processo, o que já, digamos assim, prova, né, que as escolhas que a gente fez lá atrás deram certo. A gente está atualmente distribuído em mais de 30 projetos diferentes, utilizando o Camunda, né? Então, onde antes eu falei que a gente tinha um servidorzão, né, e o servidor roda Camunda e tudo que tiver de Camunda vai ali. Hoje já são mais de 30 projetos distintos. O Camunda parou de ser o servidor onde a gente joga projetos dentro. A gente coloca, na verdade, agora o Camunda dentro do projeto, né?
Então, tu tem lá várias APIs, cada API tem a sua lib, né, a biblioteca do Camunda ali embedada, né, que a gente fala, e aquele projeto roda Camunda, então já são mais de 30. Né? Isso por quê? Porque lá pela Conway's Law, né, pela lei de Conway, cada equipe quer cuidar do seu processo, quer evoluir seu processo, quer dar manutenção para o seu processo, fazer troubleshooting no seu próprio processo, então ele vai ter o seu próprio projeto. Né? Muitas vezes uma equipe pode escolher até ter mais de um projeto. Né? A gente fala muito de separação de domínios, então isso vem lá do DDD até, né? Se tu tem 2 domínios diferentes, vai lá, cria 2 serviços diferentes, tu vai poder escalar eles de formas diferentes, essas coisas assim. A gente está trabalhando muito com microserviços, isso não veio daí só nos projetos Camunda, né? A gente passou, como eu falei antes, era o Windows Server, ASP.NET, hoje a gente é muito focado em Java, mas atuar com microserviços nos permitiu, né, que cada equipe trabalhe com a melhor tecnologia para o seu caso. Então, por exemplo, a gente tem serviços em Java, tinha, até pouco tempo tinha serviços em .NET Core, tem serviços em Node, tem algumas coisas rodando em Python, R, e assim vai, né? Então, hoje, por trabalhar com microserviços, a gente, né, nós somos livres para trabalhar com diferentes tecnologias, né? E aí, como a gente trabalha com API, é tudo, né? Tem interoperabilidade, uma API consegue chamar outra independente da linguagem, né? A originação 2.0 daí vem focada em ter rastreabilidade via eventos. Então, tudo que acontece na originação hoje gera um evento. A gente trabalha muito com Kafka, né? Depois até vou mostrar uma imagenzinha ali com os componentes técnicos. A gente trabalha muito com Kafka. Tudo que acontece na originação, com qualquer produto, qualquer cliente, qualquer canal, vai gerar um evento. Então, isso aqui está gerando muito evento. A gente está... Eu não sei nem dizer a quantidade de dados, mas está com alguns teras de dados no nosso data lake já, gerados pela originação. Então, tudo que a gente precisar, sem saber, por exemplo, de 3 anos atrás, vai lá no nosso data lake. Hoje tem uma estrutura porrada de Big Data, lá de data lake para isso. A gente consegue, né, extrair relatórios disso. Está tudo lá nos eventos. Inclusive, a gente utiliza esses eventos, né? Falando da Event Source, a gente não sabe nem quem é que está consumindo. A gente está jogando, olha, aconteceu tal coisa. A gente tem, por exemplo, o Salesforce. O nosso Salesforce, ele é totalmente atualizado via evento. Em nenhum momento a originação chama uma API do Salesforce. Em nenhum momento a originação conhece o Salesforce. Se um dia a gente, porventura, não utilizasse o Salesforce ou tivesse um outro sistema, beleza, bota consumir os nossos eventos. Né? O Salesforce hoje consome, outro sistema pode consumir também. E a gente focou muito, né, e está evoluindo cada vez mais nisso, em criar pontos de conexão dinâmica. Né? Então a gente viu, cara, originação é um processo que vai ser eternamente evoluído, porque todos os dias o banco está se reinventando. Por exemplo, o saque, né? Antecipação de saque aniversário, FGTS, é algo que agora está na boca do povo, todos os bancos estão fazendo. A gente teve que se agilizar, né? Teve que correr atrás para ser um dos primeiros bancos também a ofertar isso, né? E aí, como é que eu faço isso? Eu tenho que ir lá e desenhar todo um processo novo, tenho que criar todo um sistema novo para vender esse produto. Cara, a gente deixou, né? Falaram muito em plug and play aqui. Hoje tem vários pontos que são, digamos, plug and play. Tu vai lá e cadastra o teu produto, cadastra o teu processo, e o nosso processo, no nosso macro processo, nosso processo ponta a ponta, vai saber utilizar ele, né? Então ele ficou bem dinâmico. Dependendo das regras, ele chama um processo ou outro, né? Sem precisar estar fazendo alteração daí no processo principal. Essa é uma visão geral, né? Cada uma dessas caixinhas aqui é um componente, pode ser dito como um serviço, um projeto ou vários projetos. Até eu exemplifiquei, por exemplo, os tenants ali de Camunda originação, vou explicar um pouco mais também. E a partir de produtos, eu botei ali um elemento diferente, porque cada um deles, na verdade, representa, por exemplo, produtos. Se eu tenho 28 produtos, são no mínimo 28 projetos e APIs diferentes que eu tenho. Porque uma API fala de conta corrente, tem o processo de conta corrente, o outro fala de cartão, o outro fala de cartão consignado. Então, eu tenho N produtos. E a parte de tenants foi algo que a gente adicionou bem recentemente mesmo, mas já está em produção, funcionando, já está nos dando ganhos. Foi sobre eu não criar mais um gargalo. Agora todos os canais estão passando pelo mesmo Camunda, e aí eu começo a ter um gargalo, onde, por exemplo, está entrando 1000 originações da loja, e só uma do mobile, mas aquelas 1000 da loja roubaram todos os recursos, e a do mobile ficou esperando, né? Hoje a gente consegue facilmente, sem precisar codar, né? A gente vai lá, consegue subir os mesmos processos, o mesmo projeto, simplesmente com o novo tenant, a gente vai lá e cadastra. Agora, por exemplo, a gente começou a vender via SMS, via WhatsApp, vai lá, cadastra um tenant WhatsApp, sobe toda a nossa estrutura nova, toda a nossa estrutura para WhatsApp. As originações de WhatsApp vão cair nesse Camunda, não vai impactar, né? Vai mitigar muito o impacto que o peso de um canal tem sobre o outro. Cada
canal. A gente pode fazer a regra também do tenant. Hoje eu falo muito sobre canal, que é o que a gente está utilizando, mas ela está flexível também. Então, se eu quiser, por exemplo, produto de saque, antecipação de saque FGTS está muito pesado, está tendo muito mais originações que os outros. Beleza, cria um tenant para isso. Cadastra um tenant, sobe automaticamente, né, dadas as nossas regras, todas as originações desse produto ou desse canal vão começar a cair naquele camunda diferente, né? Cada uma dessas caixinhas aqui, como eu falei, pode ser um serviço, provavelmente é um serviço ou mais de um, não estão, digamos, a lógica delas não estão no nosso macro processo, nosso processo ponta a ponta, ele apenas orquestra, né? E cada uma delas tem o seu próprio time, que tem o seu conhecimento, que tem um backlog, digamos assim, eles têm um ano todo, tem lá 365 dias no ano para pensar em como melhorar uma dessas caixinhas aqui, né? Então o pessoal de ofertas tem o ano todo, digamos, para pensar em como melhorar as regras de oferta, como dar uma oferta mais assertiva, gerar, de fato, a melhor oferta para o cliente, né? Eles não precisam estar pensando em todos os contextos. Pensa só naquele ali. Formalização, mesma coisa. São os nossos serviços que decidem o que a gente tem que formalizar, dado a oferta que o cliente escolheu. Ele quer contratar uma conta corrente? Quer contratar um cartão? Beleza, me dá teu documento de identificação, me dá teu comprovante de residência. Ah, esse cliente já deu o comprovante de residência dele há 3 meses atrás e está válido. Não pede de novo. Então a gente tem uma área focada só nisso, né? Eu não preciso alterar a originação para mexer nessas regras. A originação apenas orquestra e chama elas. Produtos, como eu disse, cada produto acaba tendo a sua API. A API ela é responsável, no mínimo, por saber efetivar o produto, ou seja, a conta corrente sabe como criar uma conta corrente, cartão sabe como criar um cartão, dar limites, essas coisas assim. Mas eles também geram os termos de aceite, né? Então tem uma etapa lá na minha originação onde eu pego todos os produtos que o cliente está efetivando e tem que gerar os termos de aceite, né? Para o cliente ler, aceitar, formalizar de fato, né? Cada API gera o seu. Então não preciso, ter que mexer no termo de contratação da conta corrente. Não é no processo macro que eu mexo. A equipe de conta corrente pode ir lá e mexer no seu próprio documento, sem precisar fazer um novo deploy do processo macro, ou sem precisar depender da equipe genérica lá de originação. Análise. Análise é um sistema que, assim, dá para fazer uma apresentação toda só sobre ele. Para mim, assim, é uma das minhas paixões ali. Se tiver alguém na mesa assistindo aí. É um baita BPM, que a gente tem um baita caso de BPM também que a gente tem. Eu esqueci de ler uma das frases que eu coloquei lá no sistema antigo, que dizia que as nossas propostas geralmente demoravam, em média, 2 horas para serem aprovadas, né? Então, o cliente ia até a loja, demorava 2 horas para o crédito dele ser aprovado. Você vai dizer assim, por quê? Tudo passava por análise manual. Então, grande parte, né? A gente viu lá que mais de 1 hora, nos estudos que a gente fez na época, teve até um hackathon sobre isso, na época. Para quem estava lá, era o Apollo 30, porque o nosso foco era que todas as propostas, ou a maior parte delas, fossem efetivadas em até 30 minutos. Isso era um objetivo que a gente tinha dado, né, ao nosso cenário de banco pagador, onde a gente não poderia, por exemplo, deixar um idoso, né, alguém na loja por muito tempo. Então a gente estava focando em diminuir esse tempo, a gente viu que a maior parte desse tempo era causado pela análise manual. A gente, cara, tem um BPM que ele já está gigante, digamos assim, já tem bastante coisa nele, já tem bastante evolução feita nele, e tem uma equipe focada só nisso. A maior parte das análises demoram mais para bater se a foto da pessoa é igual à foto do RG, beleza, vamos automatizar isso. A gente vai lá, contratou um serviço que faz justamente isso, bota para chamar. 90% dos casos ele resolveu. Os outros 10% daí sim cai para a tarefa humana. Isso a gente fez para N cenários. A gente tem dezenas ou talvez centenas de cenários, regras mapeadas que fazem com que hoje a gente tenha mais de 60% ou 70% de aprovação automática em todos os nossos produtos. Isso, mais para frente eu vou falar, fico adiantando, dando spoiler, mas a gente cortou, né? A maior parte dos produtos hoje são efetivados com um limite, né? Um alvo que a gente tem de 30 minutos, mas alguns são efetivados em 1 minuto ou menos. Tem a parte de crédito, né, onde a gente acredita os valores, né, não é o produto que vai lá e faz o seu crédito, a gente consegue, por exemplo, agrupar vários créditos num só, essas coisas assim. Parte muito importante daí que a gente muitas vezes deixava de lado antigamente, né, a gente sempre pensando hoje, vamos vender, e lá na frente, quando eu precisar fazer uma defesa, precisar comprovar que o cliente realmente aceitou, essas coisas assim, hoje a gente é muito focado em auditoria, então tudo isso, como eu falei, gera eventos, e tem uma parte específica cuidando só da nossa chamada trilha de auditoria. Então tudo lá tá prontinho para a gente fazer uma defesa, né? E a parte de tracking, né, que é justamente esses eventos, tu consegue facilmente saber aonde está parada uma proposta, muitas vezes sem nem entrar no cockpit, né, do Camunda. A equipe vai lá, entra no cockpit, sabe onde é que tá, pode dar retry no processo que tá com erro, mas como a gente gerou eventos de tracking por tudo,
Cara, o Salesforce tem também exatamente onde está parado o meu processo, qualquer outro sistema, o Data Lake também tem. Então a gente gera muito tracking disso. Benefícios, acabei falando tudo junto, mas um dos benefícios que eu não falei foi o desacoplamento do fluxo de telas de cada canal. Então, como eu disse, né, o fluxo dos produtos lá no sistema antigo era feito com if-else na própria tela, no JavaScript, no C#, né? Quando a gente fez para o mobile, também estava meio fixo para a experiência do mobile. O mobile coleta telefone, beleza, agora coleta CPF, agora coleta nome. Cara, na loja, eu vou ter uma tela que vai coletar tudo. No mobile, eu vou ter 5 telas. Eu não posso tornar o meu fluxo de telas o meu fluxo de negócio. O fluxo de negócio está dizendo, cara, eu preciso coletar dados pessoais. Como é que tu vai coletar isso? Se tu vai coletar em 5 telas, em 2 telas, 3 telas, não me importa. Então a gente separou muito bem isso hoje. A gente trabalha muito com o conceito de BFF, né? Não é Best Friends Forever. Poderia ser. Seria back-end for front-end. Então, como eu falei, cada equipe vai lá, faz o seu BFF. O pessoal que cuida do Internet Banking criou lá a sua API em Node.js, que cuida, sabe quais telas vai ter no front dele, e sei lá, juntou 3 telas, chamou uma vez a originação. Né? Ou juntou 5 telas, chamou uma vez a originação. Então, tu tem daí os BFFs controlando, né? Tornando isso possível, né? Várias experiências diferentes para o usuário, né? Ter a melhor experiência, não vou me engessar a experiência do usuário, todos os canais seriam iguais, só porque o meu processo Camunda está pedindo, né? As equipes se tornaram especialistas, né? Então, cara, sistema... O pessoal de conta corrente manja tudo de conta corrente. O pessoal da mesa de análise manja tudo da mesa de análise e, cara, otimizou o nosso processo em 300%, né? A nossa estratégia multi-tenant, daí, como eu falei, mitigou os impactos, né? Sempre que a gente sobe agora, a gente pensou lá numa venda passiva via canal, tal, estamos vendendo via SMS. Cara, a quantidade de originações que está entrando por SMS pode ser absurda. Vai começar a impactar a loja, vai começar a ter fila lá no meu Camunda que eu não tinha antes, né? E a loja vai ficar esperando. Não posso deixar isso acontecer. Nossa estratégia multi-tenant foi bem assertiva nisso, deu bastante resultado. E como eu falei, né, o tempo médio de atendimento varia hoje do cenário, né? Produto versus canal, se o cara está contratando no mobile, se está contratando no ATM, onde a gente tem timeouts mega agressivos, né? A gente não pode demorar muito no caixa eletrônico, né? Então, um produto hoje ele pode ser efetivado em 1 minuto e, né, alguns daí chegam ao limite ali de 30 minutos, que é sempre o nosso limite alvo. Opa. Benefícios específicos daí que foram, né? Eu falei de toda a nossa arquitetura, mostrei tudo que a gente pensou e criou para a originação até agora, a gente continua evoluindo, mas agora falando de coisas específicas do Camunda, a gente teve daí melhor visibilidade, manutenção dos fluxos, né? Facilitadas por ter o desenho ali, não preciso mais estar garimpando o código para saber o que acontece depois disso ou daquilo. A gente consegue dar retry, por exemplo, num processo que deu erro, o cliente não precisa mais começar do zero, porque eu catei um log e vi que estava dando erro, faz de novo. A gente vai lá, corrige alguma coisa, manda continuar o processo de onde ele parou. A gente aprende, né, de forma mais natural e evolui os processos. Então a gente pode hoje, por exemplo, lançar um MVP em produção com tarefas humanas, e aí a gente vê qual dessas tarefas humanas mais está impactando o nosso negócio, mais está demorando. Por exemplo, a análise lá do documento de identificação. Cara, isso aqui, se eu eliminar essa tarefa humana, eu coloco em 50% e começo a vender mais, né? Começo a atender mais clientes por minuto. Beleza, a gente vai lá e tira aquela tarefa humana e automatiza. O resto deixa a tarefa humana. Então a gente conseguiu lançar para produção, né? Até muitas vezes errar antes, né? A gente esperar um ano inteiro para desenvolver o processo e aprender que o mercado mudou, já não é mais aquilo que ele precisa, a gente vai lá, lança rapidamente com tarefa humana, vai trocando aquilo que é mais impactante e vai aprendendo, né, com ele já em produção de forma segura por causa do Camunda, né? A gente pode fazer gestão daí, e visualização dessas filas de tarefas humanas. O processo dinâmico daí, como eu falei, facilitou muito a adição de novos produtos, novos tipos de análise, documentos, essas coisas assim. Por ser um processo dinâmico, posso adicionar novos processos e chamar eles sem ter que mexer no ponta a ponta, né? E a gente deu mais poder, né, aos desenvolvedores para utilizar as tecnologias que já conhecem. Então não precisa mais, aprende a lidar aí com C# para fazer teu if-else lá, instala todo o ambiente lá, Visual Studio, mas não. Cara, tua equipe trabalha muito com front, quer ter um BFF, bom, provavelmente tu vai gostar de Node, né? Não é preconceito, mas trabalhei com Node também. Mas pode utilizar a Node, criar a tua própria API, a gente vai chamar, não tem problema, vai configurar lá, vai estar chamando. Quer trabalhar com Python? Trabalha com Python, né? E o próprio Camunda, dentre os outros BPMS, ele acaba dando mais poder ao desenvolvedor, né? Pegar ali os concorrentes, por exemplo, a maioria deles vende, né? Que é
code, como é que é? Less code, low code. No code, até tu no precisar... run. É low code até tu precisar fazer alguma coisa mais complexa e, né, esbarrar, né, bater de cara naquele muro lá, dizendo, olha, minha ferramenta não faz isso, não tem como fazer, ou tem que ir lá e programar alguma coisa dentro do sistema, utilizando a tecnologia antiga que o sistema utiliza, né. O Camunda sempre foi sobre isso, né, quer utilizar Java, né, ali no Camunda 7, né, a gente tem os Java Delegates, quer utilizar Node, Python, sempre teve ali, né, a gente sempre utilizou as external tasks para poder trabalhar com qualquer tecnologia, buscar a tarefa e resolver no Camunda, então a gente nunca teve problema quanto a isso. E daí, por último, só queria passar uns números daí, né, de como a gente está hoje, o que a gente tem aguentado hoje de porrada no Camunda principal. Como eu falei, a gente tem vários tenants hoje. Eu estou falando do tenant principal, que é aquele, digamos, que nasceu lá, né, em 2019, e tudo que a gente não separou em tenant separado, por exemplo, WhatsApp, SMS, ainda está caindo no tenant original. Então a gente tem uma estratégia default. Se eu não criei uma estratégia de segregação de tenants, cai no default, né? E aí aqui eu tenho os números do default. Hoje a gente tem uma média de 350 mil originações por mês nesse Camunda, né? Que seria lá o canal loja, por exemplo. 350 mil processos de originação por mês. É uma média dos últimos 5 meses que eu fiz. Teve um pico daí, um mês onde a gente teve 590 mil originações só nesse mês. A gente já teve ali nesse Camunda mais de 80 deploys, né? Ou seja, cada vez que não sei quão técnicos são, cada vez que a gente libera uma nova versão do nosso desenho, né, é um deploy, a gente já tem mais de 80 deploys diferentes nesse Camunda principal, a gente tem mais de 200 desenhos de processo ativos, né, então mais de 200, eu não estou falando de versões, estou falando de realmente desenhos, processos, process definitions diferentes, cada uma delas daí tem N versions, né, em todo 2022, né, até esse momento, a gente teve mais de 2,5 milhões de processos principais, né, root process instances, e mais de 700 milhões de movimentações de processo nesse Camunda principal, fora todos os outros, né, não estou falando do Camunda da mesa, de análise, não estou falando do Camunda dos produtos, estou falando só do processo principal que orquestra os outros, né, e somente no mês de outubro, né, que foi o que fechou ali, a gente teve mais de 330 mil processos principais iniciados e mais de 85 milhões de movimentações de processos, né? E aí, como eu tinha falado anteriormente, fora esse processo principal, né, que seria o nosso maior case de BPM, digamos assim, a gente tem outros, né, mais de 30 outros projetos e equipes também utilizando Camunda, além desse principal. Agradeço pelo tempo de vocês. Muito show, cara. Parabéns. É isso aí, cara. Pô, muito bom, cara, muito bom. Tu embalou aí, cara, tu estourou o tempo aqui, mas olha só, o pessoal aqui tá aqui, ó, Jean Monstro. Conhece muito. Deve ser o top rosto. demais, Daliage. Pô, cara, muito legal. O Ulisses já tá aqui. Ulisses, eu já te botei no chat aqui em privado. Eu tô te dando os meus 15 minutos finais aqui, tá? Tu tá preservado aqui. Tava tão legal, cara. Tu embalou, tu falou até, pá, eu falo muito rápido aqui, vai te sobrar tempo. Mas tava muito... Pede uma água aí, cara. Mas tava muito legal, cara. Muito bom a tua apresentação. E tem perguntas aí, pessoal? Grande Jean, show Jean. Olha só, os caras estão dele feedback legal. Pois não? Jean, Matheus, tudo bom? Participou. Cara, como é que foi o processo de tuning do Job Executor, da plataforma do Camunda como um todo, para conseguir aguentar essas pancadas todas, a movimentação toda dos processos? O pessoal comentou, né, pegando esse gancho, o pessoal comentou um pouco sobre o Camunda Platform 8, né, que não tem alguns problemas que a gente enfrentava com grandes volumes no Camunda Platform 7. A gente ainda está no Camunda Platform 7 hoje, então a gente ainda tem, digamos, esses problemas. A gente teve muito tuning, por exemplo, em cima de banco de dados. A gente tem que separar em dois processos de tuning diferentes, né? Tem o tuning do processo de negócio, muitas vezes a gente acaba gastando recursos por fazer alguma coisa de forma não otimizada, né? Então a gente vai lá e chama uma API sempre, não precisa chamar. Isso é tudo coisa que a gente só aprende analisando, de fato, os tempos do processo, vendo onde está demorando mais e não precisaria demorar, né? E fazer desvios de fluxo para isso. Mas a gente teve, assim, no Camunda Platform 7, acho que o maior tuning que a gente teve de performance foi em cima do banco de dados. Foi mexendo em query. O próprio Camunda, ele tem um link lá muito bom, uma página muito boa dele sobre tuning, e eles falam, né, que, cara, não existe receita de bolo,
cada cenário vai ser diferente, vão utilizar processos diferentes, coisas assim. Então, tu tem que testar, tem que ser tentativa e erro, né? Joga lá no ambiente de homologação. A gente tem hoje uma equipe falando ali sobre as squads. A gente tem um pessoal agora, porrada de automação de testes também. Vai lançar um produto novo, um canal novo, um cenário novo. O pessoal vai lá e faz baterias de testes hoje. A gente já identifica, olha, tal parte está gerando gargalo. A gente junta, por exemplo, os DBAs, né? Eu gosto muito dessa parte aí. Não me tornei DBA, mas gostaria. A gente vai lá, começa a olhar, por exemplo, a gente tem lá o Percona, que é uma ferramenta que tem me ajudado muito, por exemplo, para identificar gargalo em queries de MongoDB, queries SQL também, ele já consegue identificar, olha, uma query que retornou 2 linhas, teve que percorrer 1 milhão de linhas para identificar essas 2, beleza, vou colocar um índice. Então a gente foi trabalhando também em adicionar mais ferramentas, né? O Camunda, digamos assim, ele é o começo de tudo, ele te dá aquela vontade de fazer, né? Te dá uma maior visibilidade, mas, cara, conforme a estrutura aumenta, tu vai ter mais um leque, né, de N outras ferramentas, como a gente tem hoje o Percona, o Dynatrace, essas outras ferramentas nos ajudando, né, a ver onde é que tá o gargalo. Tá. Não, mas não, legal. Essa é a vibração do evento, cara. O pessoal aqui, agradecer o pessoal da Globo, que veio aqui no evento, né, e foi um pessoal que compartilhou muito conhecimento lá no Rio de Janeiro, né, no outro evento, e essa é a pegada da comunidade aqui no Brasil, né, de trocar experiências, você fazer networking e falar direto com um cara que tem um volume enorme e tu tem um volume gigantesco, né? Então isso que é legal, essa pegada do evento, isso para mim é muito legal.